esse movimento harmônico simples é um movimento oscilatório periódico. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente pega uma situação como essa, o que é isso? É uma mola que está amarrada num bloco. Daniel, mas tu não estava falando, era do prédio e tal, das moléculas do material, da estrutura do material, aí agora tu vem com um bloquinho, uma mola e um negócio amarrado aí um no outro. A matemática que eu vou usar para descrever isso daqui, ela é a base para descrever todos esses fenômenos. Então, se eu consigo descrever esse movimento harmônico simples, eu posso, na maioria das vezes, na maioria dos problemas, aproximar o movimento real desse movimento harmônico simples. Se a gente tem esse corpo amarrado nessa mola, está tudo preso e está preso aqui na parede, eu vou deslocar esse corpo da posição de equilíbrio, aqui é o zero, e aqui vai ser a minha posição X máximo. Então, eu vou pegar esse corpo, tirei aqui da posição de equilíbrio e vou colocar aqui nesse ponto. Quando ele chegar nesse ponto, que eu estou chamando de X máximo, eu vou soltar esse corpo. Quando eu soltar esse corpo, o que vai acontecer? A força elástica vai puxar esse corpo e ele vai se deslocar para cá até que ele bata aqui, até que ele chegue aqui num ponto que eu vou chamar de menos X máximo. E aí ele vai ficar oscilando desse ponto máximo para esse ponto mínimo. Vai ficar oscilando aqui. Vocês concordam comigo? Se eu puxar esse corpo e soltar, se não tiver atrito nessa superfície, esse camarada vai ficar oscilando aqui indefinidamente. Vai ficar para lá e para cá oscilando, porque essa força elástica é uma força que varia com a posição. Tranquilo? Então, como é que acontece esse sistema? Para cá, eu vou ter essa força elástica. Certo? Então, aqui, nessa direção, já que eu estou puxando o corpo para cá e soltando, nessa direção aqui vai aparecer a força elástica. Ela é a única força que está atuando na direção do movimento que eu estou desprezando o atrito. Então, o que é que eu sei a respeito desse movimento? Lá da segunda lei de Newton, eu posso escrever que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ok? Só que quem é a força resultante que está atuando aqui nesse corpo? A força elástica. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? A força resultante vai ser a força elástica, que é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Tudo bem até aí? Só que como é que eu represento essa força elástica? Quem é essa força elástica? Vocês lembram? Lá da física 1? Essa força elástica vai ser quem? Vai depender da mola, a força elástica? Vai, não. Ela vai depender da mola, e aí a gente diz que depende da constante elástica dessa mola, né? Esse K dessa mola vai determinar essa força. E, além desse K, vai determinar também a deformação que a mola está sofrendo. Então, daqui para cá, ela deformou X. Então, vai ter uma força. Se eu aumentar um pouquinho, o que foi que aconteceu com essa força lá? Ela também vai aumentar. Obedecendo o limite físico da mola, né, até ela deformar completamente, se eu chegar antes desse ponto de esticar, quanto mais eu estico, maior vai ser a força. Então, essa força elástica, ela depende da constante elástica, e depende da deformação que essa mola está sofrendo. Então, essa força elástica, ela vai ser a constante elástica da mola, que se a gente pegar no SI, aqui vai ser Newton por metro,
multiplicado pela deformação da mola, que se a gente pegar no SI, isso aqui vai ser em metros. Ok? Tranquilo? Até aí tudo bem? Só que tem um porém. A gente, para representar essa força elástica, ela é uma força que a gente chama de força restauradora. Vocês já ouviram falar nisso? É que essa força faça com que o corpo volte para a posição de equilíbrio. Você concorda comigo? Ó, o que acontece aqui nessa situação? Eu tirei o corpo da origem, puxei o corpo para cá e vou soltar o corpo. Quando eu soltar, a minha força elástica está apontando aqui para a esquerda. Ok? Quando esse bloco vier e comprimir essa mola bem aqui nessa posição, quando ele estiver bem aqui na posição menos x máximo, ele saiu daqui e veio para cá. Quando ele estiver aqui, que ele estiver comprimindo essa mola, o que é que vai acontecer com a força elástica? A força elástica que vai atuar sobre ele vai empurrar ele para onde? Para a esquerda ou para a direita? Vai empurrar aqui no sentido contrário. Vocês concordam comigo? Então, quando ele estiver aqui, ó, a força elástica vai estar empurrando para lá. Então, a força elástica, nessa situação que a gente está olhando aqui, ela é uma força restauradora, porque ela tende, ó, a apontar para a minha posição de equilíbrio. Ela tende a restaurar o corpo para a posição de equilíbrio. Se não tiver atrito, o que é que vai acontecer? Esse cara vai ficar oscilando em torno desse valor máximo e desse valor mínimo indefinidamente. Mas a força, ela sempre vai apontar nessa direção que aponta para o ponto de equilíbrio. Ou seja, é uma força restauradora. Toda vida que você tiver uma força restauradora, matematicamente, essa força restauradora, o que você vai ter que colocar é um sinalzinho de menos aqui nessa jogada para justificar que essa força que você está trabalhando é uma força restauradora. Então, aqui, a força elástica ela vai ser igual a menos kx. Ok? Entendido o porquê desse menos aqui? Toda vida que aparecer uma força e essa força for uma força restauradora, aí eu tenho que colocar esse menos. Se eu pegar esse valor, menos kx, e substituir aqui, eu vou ficar com o seguinte. Quando eu faço essa substituição de menos kx aqui, vai ficar menos kx, vai ser igual a massa vezes a aceleração. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar uma solução para essa equação. Quem é essa aceleração em função do x? Se eu derivo o x uma vez, eu acho quem? A velocidade. Se eu derivar duas vezes, ou seja, se eu derivar a velocidade, eu acho quem? A aceleração. Então, essa aceleração aqui, eu posso dizer que essa aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Que é a mesma coisa que dizer dv/dt. Certo? Aqui, o que eu vou fazer é trocar essa aceleração por isso aqui. Ó. Quando eu troco essa aceleração por isso aqui a gente vai ficar com o seguinte. Menos k vezes x vai ser igual a massa vezes a derivada segunda da posição em função do tempo. Eu vou jogar esse menos kx para cá e a minha equação vai ficar com o seguinte. M T2x dt2 está menos kx. Quando passar para cá, passa mais kx. O que é que vai ficar aqui, Zé? Se eu dividir todo mundo pela massa aqui, só para dar uma organizada nessa equação, vai ficar assim, d2x dt2 mais k sobre n vezes x igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial e isso daqui é a solução dessa equação. Então, o x que aparece aqui, eu estou chutando, que é x máximo,
vezes um cosseno de ômega t mais uma fase. Quem é esse ômega? É o que a gente vai chamar de frequência angular. Então, esse ômega, que é a minha frequência angular, vocês lembram lá do movimento circular? Esse ômega era o que a gente chamava lá de velocidade angular. Esse ômega é 2π dividido pelo período, ou esse ômega eu posso escrever como sendo 2π vezes a frequência. Certo? Então, essa frequência angular, esse ômega, vai ser dado por isso aqui. Então, eu estou dizendo que esse ômega que esse x, que pode ser escrito com x máximo vezes o cosseno de ômega t mais uma fase, eu estou dizendo que isso daqui resolve essa equação. Vamos substituir para ver se dá certo, se dá aquela identidade? Primeira coisa que eu vou ter que fazer. Quem é a derivada segunda desse x? Esse x, que é essa função, eu vou ter que derivar duas vezes. Quando eu derivo a primeira vez, dx dt, isso vai ser igual a quanto? Como é que fica a derivada dessa função aqui? Hein, meu povo? A derivada do cosseno vai ser quem? Seno. Não, menos o seno. Menos seno. Então, aqui vai ficar menos x máximo, né? Que x máximo não depende do tempo. Então, vai ficar menos x máximo seno de ômega t mais uma fase. Só que essa função eu tenho que derivar de fora e tenho que derivar de dentro, porque de dentro também depende do tempo. Quando eu faço a derivada desse termo que está entre parênteses, isso aqui é uma constante, a derivada vai dar zero, e aí vai ficar a derivada de ômega t em relação ao tempo. Vai ficar quanto? A derivada de fora deu menos o seno. E a derivada do que está aqui dentro vai ficar o quê? Só o ômega. Vocês concordam comigo? Porque o tempo é constante, né? É, porque isso aqui é uma constante. Quando eu derivar dá zero. Quando eu derivo essa daqui em relação ao tempo, sobra só o ômega. Então, o ômega está aqui fora. Então, dx dt, então esse dx dt, ele vai ser igual a menos quem? Menos ômega x máximo, que multiplica o seno de ômega t mais uma fase. Certo? Então, isso aqui seria o meu dx dt. Só que eu não estou procurando dx dt, não. Eu estou procurando quem? A derivada segunda, né? Então, eu tenho que derivar de novo isso aqui. Quando eu faço a derivada segunda desse cara em relação ao tempo, eu vou pegar isso daqui e vou derivar. Isso aqui é constante, então não entra na derivada. A derivada do seno dá quem? Cosseno. Cosseno. Então aqui vai ficar menos ômega x máximo vezes o cosseno desse termo aqui todinho de dentro, ômega t mais a fase, vezes a derivada do termo de dentro, que é igual a essa, né? Mesmo t, sobra ômega. Então, a derivada segunda da posição em relação ao tempo vai ser igual a menos, aí ômega daqui com ômega daqui, ômega 2, vezes quem? Xn Aqui cosseno. menos ômega 2, x máximo, vezes o cosseno de ômega t mais a fase. Você concorda comigo? Então, isso aqui, ó, é a derivada segunda. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar essa equação aqui e vou trocar a derivada segunda, x,
Quem é essa derivada segunda? É esse termo aqui, ó. Eu vou trocar d2x dt2 por menos Professor, essa derivada segunda aí do x, essa daí então é a equação da aceleração? exatamente. Isso daqui é a minha aceleração. E isso daqui é quem? A derivada É, primeira. essa é a velocidade. Mas essa aceleração, essa velocidade aí é daquela força lá de restauração que você falou? Exatamente. Essa velocidade, essa aceleração, são a velocidade e a aceleração desse corpo, que está sofrendo a ação dessa força restauradora. Se eu quiser saber a Entendi. posição, eu vou usar isso. Se eu quiser saber a velocidade, eu vou usar isso. Se eu quiser saber qual é a aceleração dele em cada ponto, eu vou usar isso. Ok? Então, Beleza. aqui, o que é que acontece? Quando eu substituo esses valores, aqui, a derivada segunda é isso, menos ômega 2x máximo, vezes o cosseno de ômega t mais uma fase. Isso mais K sobre M, que multiplica o X. Quem é o X? O X que a gente está assumindo, o X é esse aqui, né? Ó. Ok? Esse X de T vai ser dado por isso aqui. Então, é K sobre M vezes X. Só que o nosso X quem é? X máximo, vezes o cosseno de ômega t mais uma fase. Tudo isso tem que dar quanto? Zero. Se você coloca em evidência, se você compara, não vou nem colocar em evidência, não. Se você compara esses dois termos, ó, o cosseno aqui é igual ao cosseno aqui. Você concorda com isso? Aqui eu tenho x máximo, aqui eu tenho x máximo. Ou seja, para que essa função resolva essa equação, para que isso aqui seja solução dessa equação, tem que dar uma identidade. Se o que está aparecendo aqui é zero, então eu posso escrever o seguinte, ó. Vou jogar esse termo para lá, para depois da igualdade. Então, aqui vai ficar ômega 2 x máximo vezes o cosseno de ômega t mais uma fase. Isso vai ser igual a K sobre M, que multiplica x máximo vezes o cosseno de ômega t mais uma fase. Ok? Tranquilo? Até aí tudo bem, pessoal? Só fiz jogar para o outro lado. E aí o que é que eu vou fazer agora? X máximo, eu posso simplificar com x máximo. Cosseno de ômega t, eu posso simplificar com cosseno de ômega t. O que foi que sobrou? Que ômega ao quadrado vai ser igual a K sobre M. O que é que quer dizer isso daqui? Quer dizer o seguinte, se esse resultado for uma identidade, essa equação é a solução dessa função. Essa função é a solução dessa equação diferencial aqui. Vocês concordam comigo? Só você pode repetir, por favor? Pronto. O que acontece? A nossa questão era essa. Ok? A nossa questão era essa. O que acontece? Aqui é a função que a gente chegou, a equação diferencial que a gente chegou. A gente está propondo para a solução da nossa equação essa função aqui. Certo? Esse ômega eu posso escrever assim. X de t vai ser igual a um x máximo vezes um cosseno de K sobre M vezes t mais uma fase. Certo? Então, isso aqui é a nossa proposta de solução para essa equação. Ok? Essa é a nossa Beleza. proposta de solução para essa equação. Se ela for solução, tem que dar uma identidade.
Se essa for uma solução, tem que dar identidade. 6 igual a 6, 0 igual a 0 e por aí vai. Ok? O que a gente fez aqui foi descobrir qual é a condição que tem que ser satisfeita para que essa função seja a solução dessa equação. Ou seja, isso aqui vai ser solução disso desde que esse ômega ao quadrado, essa frequência angular, seja igual a K sobre M. Ok? Mais ou menos? Como é que vocês estão aí com essa... E como a gente sabe se isso aí tá certo ou não? Como é que a gente sabe se está certo ou não? Você concorda comigo se eu tiver um movimento circular? Eu tenho um movimento circular. Deixa eu pegar uma outra folha. Uma outra folha. Eu tenho aqui um movimento circular, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma lanterna aqui em cima desse movimento circular. Tranquilo? Quem foi que perguntou? Foi eu, Alisson. Pronto, Alisson. Ó. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui é a origem. Aqui eu vou chamar de x máximo. Aqui eu vou chamar de menos x máximo. Certo? E eu vou colocar esse corpo para girar aqui em torno desse eixo. Certo? Esse corpo vai girar aqui em torno desse eixo. E eu não vou olhar para esse movimento circular. Eu vou olhar para a sombra que esse corpo está fazendo aqui em cima. Você concorda comigo que na medida que esse cara for girando, essa sombra vai ficar para lá e para cá aqui? Concorda? Sim. Quem é a aceleração desse movimento aqui? É a aceleração centrífuga. Você concorda? Quem é essa aceleração centrífuga? Essa aceleração centrífuga vai ser igual a quem? V2 sobre o L, né? Aqui. Esse aqui é o L. Que, para ficar com a mesma notação lá de baixo, eu vou chamar esse R de x máximo. Tudo bem, Alisson? Vocês estão entendendo até aí, pessoal? Tudo certo, tudo certo. Perfeito. Então, o que é que acontece? Eu estou iluminando aqui e o raio desse movimento circular corresponde à amplitude desse movimento que a sombra vai fazer, esse movimento oscilatório, que a sombra, oscilatório e periódico, que a sombra vai fazer em cima desse eixo. Vou chamar aqui de eixo X. Então, o que é que acontece? Essa aceleração centrípeta ela é V2 sobre R, mas eu posso escrever essa aceleração centrípeta, já que eu sei da relação entre a velocidade linear e a angular, que eu posso escrever dessa forma, V igual a ômega R. Quando eu substituo esse V igual a ômega R aqui, essa aceleração centrípeta vai ficar igual a quanto? Essa velocidade ao quadrado, ômega 2, vezes R ao quadrado, dividido pelo R. Certo? Aqui é ômega 2 R2, porque é a velocidade, aqui embaixo é R. Tranquilo? Aí o que é que eu vou fazer? Um R de cima com um R de baixo. Essa aceleração centrífuga, ela vai ser igual a quem? A ômega 2 vezes quem? O R. Só que o meu R aqui, eu estou chamando de quem? X máximo. Que, de uma forma geral, eu posso dizer que essa aceleração vai ser ômega 2 vezes 1x. Tudo certo? Tudo. Pronto. O que que acontece? Se eu pego essa relação que a gente fez bem aqui, essa aceleração vai ser igual a vezes m, né? Deixa eu colocar aqui. M vezes A vai ser igual... Vou pegar os módulos, tá certo? Esse menos, você lembra que é só porque ela é restauradora. Como aqui eu estou olhando aqui tudo em módulo, então eu vou fazer Kx. Em módulo, eu posso dizer isso daqui. Tudo bem?
Se eu pegar essa aceleração aqui, essa aceleração vai ser igual a K sobre M vezes X. Você concorda que esse movimento circular uniforme, a projeção dele aqui embaixo vai ser o mesmo movimento, ou vai se comportar da mesma forma do que esse sistema massa-mola? Ele vai aqui ficar oscilando entre um valor máximo e um valor mínimo, essa projeção, a sombra dele aqui em cima. Concorda? Se essa sombra se essa projeção vai ter esse mesmo comportamento, então a aceleração que eu tenho aqui vai ser a mesma aceleração da sombra que eu tenho aqui embaixo. Se eu comparo essa aceleração aqui com essa aceleração aqui, o que é que eu percebo? Que isso só vai ser possível se esse termo for igual a esse. Ou seja, o que é que a gente está concluindo? A gente está concluindo, por outro lado, o que a gente fez aqui, ó. Ômega 2, deixa eu ver aqui uma forma de aparecer. Está aparecendo aí? Tá. Ó, se eu pegar, comparo essa aceleração, que é a aceleração para o movimento circular, com essa aceleração, que é a aceleração para o sistema massa-mola que a gente está descrevendo, se eu comparo essas duas acelerações são as mesmas. Porque a projeção, a sombra dele aqui, vai descrever o movimento da mesma forma que o movimento harmônico simples, que é aquele movimento lá do sistema massa-mola que a gente estava trabalhando. Desde que esse termo, ômega ao quadrado, ou seja, a velocidade angular desse movimento aqui, desse movimento circular uniforme, seja igual a K sobre M. Então, toda vida que a gente for falar de movimento harmônico simples, vai ser o movimento harmônico simples sempre que isso daqui for obedecido. Se eu tiver num sistema massa-mola e eu quero saber se o movimento é um movimento harmônico simples, esse ômega 2 tem que ser igual a K sobre M. Essa é a condição que tem que ser satisfeita para que essa identidade aconteça. E a gente mostrou que essa condição, ela existe, ela pode ser usada sem problema nenhum, porque se eu faço a projeção do movimento circular em cima desse eixo X, essa projeção vai me dar exatamente esse mesmo termo, que é exatamente esse termo que a gente estava querendo. Eu não vou precisar, deixa eu acalmar logo vocês, tá certo? Eu não vou precisar que você mostre isso daqui ou que demonstre. O que eu preciso é que você use essa condição. Então, toda vida que a gente falar de movimento harmônico simples, que a gente vai usar aqui MHS, toda vida que a gente falar de MHS, a gente sabe que essa equação é a equação que vai ter que ser trabalhada e que a solução dela, eu não preciso fazer essa resolução, eu não preciso mostrar isso. Eu só preciso perceber que esse X vai evoluir com o tempo de acordo com essa equação aqui. Ok? Então, essa equação é a equação que vai me dizer como é que a posição está mudando a cada instante. Se eu quiser para 1 segundo, eu venho aqui, substituo t igual a 1, faço essa conta. Se eu quiser para 2 segundos, eu venho aqui, substituo esse t igual a 2, faço a conta, vejo onde é que ele vai estar em 2. Em 5 segundos, em 10 segundos, em 20 segundos, e assim sucessivamente. Isso aqui é a minha função horária da posição, vamos dizer assim, para o movimento harmônico simples. Então, eu sei que a posição vai mudar, esse x de t, vai mudar obedecendo essa função, x máximo, vezes um cosseno de ômega t, mais uma fase. Esse ômega é o que a gente vai chamar. Se eu escrever de vermelho, fica muito ruim para vocês visualizarem aí, gente. Vou dar de boa. Dá certo. Pra mim dá certo. Pra mim dá certo também. Então, aqui eu vou ter uma frequência angular. Essa frequência angular, conforme a gente já disse,
vai ser o nosso ômega, que vai ser igual a 2π vezes a frequência. Certo? Essa frequência angular ela vai ser medida em quê? Radianos por segundo. Ok? Lembrando que esse radiano não é uma unidade. Tá certo? Então, se a gente for olhar ao pé da letra, isso aqui vai ter unidade de segundo a menos 1. Ok? Então, isso aqui a gente vai chamar de frequência angular. E isso daqui é a constante de fase. Essa constante de fase, ela obrigatoriamente ela tem que estar em radianos. Ok? Então, aqui eu vou ter uma frequência angular vezes o tempo mais uma constante de fase. O que é essa constante de fase? É uma defasagem que eu posso gerar nesse sistema. O que a gente falou foi que eu posso usar um seno ou um cosseno para resolver isso daqui. Vocês lembram? Eu usei no meu exemplo aqui um cosseno, mas eu poderia ter usado um seno. O que é que muda da função seno para uma função cosseno? É só essa fase. Se eu defasar um do outro de π sobre 2, eu faço o seno cair no cosseno cair no seno e assim sucessivamente. Ok? Então, por isso que a gente coloca essa constante de fase. Então, isso aqui é que vai ser a função que a gente vai utilizar toda a vida que a gente estiver trabalhando com a posição no movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples, se eu quiser saber como é que está mudando a posição com o tempo, eu venho aqui, substituo t igual ao tempo que eu estou querendo. Esse ômega é a frequência angular do movimento, isso aqui é constante, isso aqui é constante, x máximo é a amplitude. É a amplitude do meu movimento. Se eu substituir esses valores aqui, eu descubro onde é que esse cara vai estar a qualquer instante. Qual é a posição dele a qualquer instante. Ok, pessoal? Tranquilo? Ou você está assombrado com essa arruma de conta? Tranquilo, Um pouco tranquilo. dos dois. Os dois? Lembrando que isso daqui é porque eu não poderia chegar e jogar logo essa equação. Porque se fosse eu no lugar de vocês, o que é que ia acontecer? Quando o camarada chegasse e dissesse assim, ó, a posição desse negócio vai mudar com o tempo, obedecendo essa função aqui. Aí a primeira pergunta que eu ia fazer era por quê? O porquê é isso? Tranquilo? Então, eu tenho essa função resolvendo essa equação, desde que esse ômega, que é 2π vezes a frequência, que é a minha frequência angular, né, esse ômega ao quadrado tem que ser igual a k sobre n. Ok? Vocês lembram desse movimento harmônico simples lá no ensino médio? Sim ou não? Não. Não? Alguém lembra? Alguém lembra de ter visto esse movimento harmônico simples? Só me lembro do nome, mas as formas eu esqueci aí tudinho já. Não lembro não. Esse Mike foi meio complexo. Lá no ensino médio, o camarada fazia o seguinte. O período desse movimento era escrito da seguinte maneira. 2π, raiz quadrada, de quem? Quem é que ficava em cima? A massa, e embaixo ficava a constante elástica da mola. Então, se eu quiser saber o período de um movimento como esse, o cara está oscilando aqui de um x máximo para um x mínimo, e aqui a origem, o período desse movimento era dado por isso aqui. Aqui é a massa do corpo, que está oscilando, e aqui é a constante elástica da mola. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser o período. Ou seja, quanto mais, aspas, pesado for o corpo, maior vai ser o período, porque a massa aqui, ela é diretamente proporcional a esse período. Não é exatamente diretamente proporcional, mas na medida que eu aumento a massa, eu vou aumentar o período.
Certo? Então, se eu botar uma massa 2 vezes maior aqui, esse período vai aumentar. Não vai ser na mesma proporção, mas vai aumentar também. E aí, o que é que acontece com a constante elástica? Se eu aumento a constante elástica, eu diminuo o período. Ou seja, se eu troco a mola de uma caneta por uma mola do amortecedor de um carro, esse K vai determinar exatamente se vai ser mais fácil ou mais difícil eu movimentar essa mola. Então, eu estou trocando a mola da caneta, que tem um K pequeno, por uma mola do amortecedor de um carro, por exemplo, da suspensão de um carro. Então, eu estou aumentando o valor do K. O que é que vai acontecer com o período dele? Vai diminuir. Isso quer dizer o quê? O tempo que ele vai levar daqui para cá, para fechar um ciclo, o período é o tempo que ele leva para fechar um ciclo. Então, ele vem até aqui, voltou. Então, é um período. Foi, voltou. Outro período. Foi, voltou. Outro período. Então, o que eu estou dizendo é que se essa mola é mais resistente, é mais dura, ou seja, se o K da mola é maior, esse tempo vai ser menor, ele vai ficar mais rapidinho aqui. E o que eu estou dizendo é que se eu aumento essa massa, eu aumento o período, ele vai ficar mais lento, mais devagar. Isso vocês viam lá no ensino médio, o professor jogava e dizia, é assim uma justificativa. Se esse ômega 2 igual a K sobre M, essa é a condição que eu preciso satisfazer para que isso aqui possa ser expresso como movimento harmônico simples. Quem é esse ômega? É 2π vezes a frequência. É a frequência angular? Isso vai ser igual a K sobre M. Ok? Quem é essa frequência em relação ao período? Essa frequência é o inverso do período. Então, eu posso escrever essa relação assim. 2π sobre o período, tudo isso ao quadrado, vai ser igual a K sobre M. Se eu inverter aqui, eu invertendo lá do outro lado, não tem problema nenhum. Então, aqui vai ficar período sobre 2π, elevado ao quadrado, vai ser igual a M sobre K. Se eu jogo esse 2π para lá, né, tiro a raiz e jogo esse 2π para lá, vai ficar assim, período. Vai ser 2π, raiz quadrada, de M sobre K. Então, aquilo que a gente usava lá no ensino médio, ela é uma condição que tem que ser satisfeita para que eu possa utilizar esse movimento como movimento harmônico simples. Ou seja, se eu desprezar o atrito aqui, essa função vai descrever qual é a posição dele a cada instante, e o período desse movimento eu posso calcular dessa forma.